Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Salmos 108. Salmos número 108. Versículo 1 diz assim. Versículo 1. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Tem uma versão que vai estar escrito: firme está o meu coração. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Quando nós olhamos para este salmo, ele está no último volume. O livro de Salmos, como se fosse a nossa harpa cristã, ele era dividido em 5 volumes. Cada volume desse iniciava com uma ação de graças. Se você olhar aí o Salmo 107, vai estar lá falando acerca de graça. Porque para o povo de Israel, sempre é um dia, todo o início de um dia é um dia para se dar graças a Deus. Quando nós olhamos lá para o Salmo 120 em diante, que era os cânticos dos degraus, o povo ia cantando aquele hino até chegar em Jerusalém. Era uma forma de se preparar para o que iria acontecer naquela festa. Da mesma forma, eu e você, nós precisamos preparar o nosso coração para prestar culto ao Senhor. Da mesma forma como os israelitas iam ali, caminhando até Jerusalém, iam cantando o Salmo 120, o Salmo 121, o Salmo 122, até chegar lá no seu ápice e ali prestar culto a Deus. Nós também, antes de chegar aqui na igreja, nós precisamos preparar o nosso coração. Nós vivemos dias marcados pela pressa, pela ansiedade, pelas distrações constantes. Você chega na sua casa e tem tantos afazeres para que você execute. Você sai do seu trabalho, chega em casa, você tem que limpar a sua casa, você tem que lavar a sua louça, cuidar do seu filho, cuidar do seu marido, e você já fica pensando no que você vai fazer amanhã. E aquilo acaba por minar o seu relacionamento diário com o Senhor Jesus. O autor do livro de Salmos, o autor do Salmos 108 era Davi. E quando você começa a olhar aqui para o contexto deste salmo, nós não lemos ele todo, mas é um salmo de alguém que está passando por uma grande tribulação. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos que Davi, ali ele estava em guerra. O povo de Israel estava em guerra de um povo na cidade de Sique, querendo tomar novamente a cidade. O Salmo 108, ele é uma repetição do Salmo 157 e do Salmo 60, mostrando que Davi, por diversas vezes, passando por tribulações, passando por dificuldades, ele disse ao Senhor: Senhor, o meu coração está preparado.
O meu coração está firme. Ou seja, ele entendia e ele sabia o Deus que ele servia. Por isso, diante das dificuldades, você precisa afirmar: o meu coração está firme. Eu estou passando por isso, mas o meu coração está preparado. Eu estou passando por aquilo, mas o meu coração está preparado. Porque em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Eu preparo. Tudo na vida é preparo. Você entra na escola, aí você começa a estudar ali, aí a professora avisa: ó, semana que vem você vai ter prova. Aí você vai lá e se prepara para aquela prova. Você vai assumir um cargo público. Até você prestar o concurso, você tem que se preparar ali. Não, eu vou estudar tal matéria, eu vou fazer isso, eu vou organizar o meu tempo, eu vou porque eu quero alcançar aquele objetivo. Da mesma forma como nós nos preparamos para fazer as coisas da vida, eu comecei a namorar hoje, vou noivar em tal mês, e depois que eu noivo, eu vou começar a juntar um dinheiro, porque eu preciso comprar uma casa, porque eu vou tirar aquela menina da casa dos pais dela, e eu preciso cuidar dela, eu vou casar assim, a lua de mel vai ser em tal lugar, então eu vou me preparando até chegar naquele momento. Ou eu vou construir uma casa, poxa, a minha casa vai ser de 300 metros quadrados. O que eu vou precisar? De ferro, de cimento, de pedra, de tijolo, de telhado, quantos metros de fio? Porque se eu não me preparar para realizar aquela grande obra, na metade do caminho, eu vou fracassar. Na metade do caminho, alguém vai passar e vai olhar: poxa, tu não vai conseguir levantar essa obra, não. Eu não me preparei. Eu fiz de orelhada. Alguém falou que eu deveria construir uma casa de 300 côvados, mas eu não lembrei que o meu salário não dava para eu construir uma casa de 300. Se você se prepara para as coisas do seu dia a dia, se você se prepara para as coisas do amanhã, por que a gente não se prepara para prestar culto ao Senhor Jesus? Por que quando eu vou fazer algo para o Senhor, porque quando eu vou adorar ao Senhor, eu entrego qualquer coisa? Ah, hoje é domingo, 6:30, eu estou tomando banho. Por que nós somos assim? Por que quando para poder fazer algo para o outro, você dá o gás, você se prepara, se dedica, perde noite de sono, porque você quer entregar o seu melhor para o seu patrão, para o seu amigo, para o seu professor. Mas quando nós queremos entregar o melhor para o nosso Deus, para aquele que te resgatou, como nós ouvimos semana passada, Ele se entregou por mim e por você, não tinha pecado nenhum, mas de livre e espontânea vontade, Ele se entregou para que você pudesse hoje adorá-lo em espírito e em verdade. Mas tem muita gente aqui que até agora não abriu a boca. Mas pode estar pensando assim no seu coração: ah, mas Deus conhece o meu coração. Mas quando nós vamos olhar a Bíblia, toda a expressão de adoração, toda a expressão de louvor, ela era manifesta para todos. Prepare o seu coração para adorá-lo. Fortifique o seu coração nesta noite. Quando você olha aí para o Salmo 108, esse versículo é um convite a uma reflexão. Como está o seu coração hoje? Está triste o seu coração? Está alegre o seu coração? Está apreensivo o seu coração? Está ansioso o seu coração? Preocupado com alguma coisa que vai acontecer amanhã? No nome de Jesus, se tiver alguma coisa te preocupando hoje,
Se tiver alguma coisa impedindo de você adorar hoje em espírito e em verdade, que Deus te dê paz no seu coração. Porque você está aqui, é porque você é necessitado. Você está aqui, é porque você entende que quem está aqui é maior do que você e vai produzir em você frutos dignos de arrependimento. Quem está aqui nesta noite é Jesus de Nazaré, único digno de louvor, honra e majestade. É por Ele, é para Ele que são todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui nesta noite hoje, porque nós nos preparamos, nós estamos com o nosso coração firme, apesar das circunstâncias, pode estar acontecendo o que for na sua vida, mantenha o seu coração firme. Firme. Lembra dos Salmos? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam. É como um monte de Sião que não se abala. Deposita sua confiança nele. Entrega o seu problema para ele. Entrega essa situação que você está vivendo, que te causa tristeza, que te às vezes faz voar durante o culto, pensar em outra coisa. Entrega para ele. Deixa ele resolver. Para que você possa ter liberdade e paz para adorá-lo. Quando você tiver esta paz e esta liberdade e entregar a Ele as circunstâncias que você está vivendo, você vai se preparar melhor. Você vai entender que vir para o culto é muito mais do que cantar 3 louvores do hino da harpa. Será que no dia de hoje você se preparou para ouvir a voz dele? Quantas vezes nós só queremos falar. E às vezes ele quer falar contigo. Como falou ali com o profeta Elias, suavemente. Através de um louvor, através de um versículo aqui que as nossas crianças comentaram. Às vezes a resposta que você está pedindo, que você orou, que você está buscando, vai estar num detalhe pequeníssimo do culto. Mas para que você perceba esse detalhe, você tem que estar com o seu coração firme, atento aos detalhes do culto. Todos nós aqui viemos para prestar culto a Ele. Deixe Jesus falar o teu coração. Permita Ele hoje falar o seu ouvido. Chamar pelo teu nome. Falar assim, eu sou contigo. Como foi dito aqui, não temas. Eu sou com você, igreja. Eu tomo você pela mão direita. Eu carrego você no colo quando você precisar. Como ele fez com Pedro, não tenha medo quando as ondas estiverem vindo ao seu encontro. Você pode até afundar, mas Jesus vai te resgatar, porque Ele não vai te perder. Ele te resgatou para todo o sempre. Ele não vai te perder para o mundo. Mesmo que você se afogue por um momento, a água bateu no seu rosto, o vento soprou, você ficou com medo, mas Jesus está na tempestade junto com você. Foi o que nós lemos na leitura. A onda batia no barco, Jesus parecia estar dormindo. Você pode até pensar que Jesus está dormindo para as suas circunstâncias nessa noite, mas Ele vai acordar no momento certo. É no momento em que você verdadeiramente clamar a Ele, reconhecer que Ele é a única solução para aquele momento. Aí eles chamaram.
Aqueles homens, eles eram experientes no mar. E não era a primeira tempestade que eles já haviam passado. Mas quando eles viram realmente que não tinha jeito, chamaram Jesus. Muitas das vezes isso acontece comigo e com você. Durante a nossa caminhada, a nossa vida, a gente vai passando por uma tempestade, passa por uma, passa por outra, adquire experiência, adquire relacionamento a mais com Deus. Poxa, essa tempestade aqui eu já passei, eu sei como é que eu vou tratar dela, mas vai acontecendo coisas na nossa vida, que vai chegar o momento em que você vai precisar dizer, o meu coração realmente está firme em Cristo, porque eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, e o meu coração está preparado para adorar a Ele. No nome de Jesus, adore ao Senhor. Glória. Ter um coração preparado é estar alinhado à vontade de Deus. É não ser guiado pelos sentimentos que nós temos. Tem dia que você acorda chateado. Tem dia que você acorda triste. Tem dia que você acorda alegre. Mas quando a sua fé, ela não está baseada no seu sentimento, quando o seu relacionamento com Cristo não está baseado na forma como você acordou hoje, pode estar triste, você pode estar apenas pela misericórdia, mas você vai agradecer a Ele. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor me dá. Me ajuda nesse dia, eu estou triste, mas me ajuda nesse dia. Senhor, prepara o meu coração, prepara o meu caminho, me dá um dia para que eu possa exercer a minha fé, me dá um dia para que eu possa te adorar, me dá um dia para que eu possa te buscar. Senhor, eu quero ser um cristão melhor do que eu fui ontem, eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo hoje do que eu tive ontem. Eu quero, Senhor, me preparar melhor. Eu quero, Senhor, agir melhor. Eu quero, Senhor, atingir aquela estatura de varão perfeito que a Bíblia afirma que nós atingiremos. Mas para poder chegar lá, nessa estatura de varão perfeito, tem um preço a ser pago, tem renúncia, tem oração, tem leitura da Bíblia, tem jejum, tem relacionamento, tem oração no seu quarto, tem evangelismo, ou seja, tem trabalho para você que quer prestar um bom culto, uma grande adoração àquele que te salvou. Deus não recebe nada de qualquer maneira. Nosso Senhor, Ele trabalha com princípios, não com boa vontade. É só nós olharmos a história de Uzá. Uzá teve boa vontade quando ele tocou na arca. Ele se preocupou, olhou a arca caindo, ele, meu Deus, vai quebrar, é de madeira. Puf. Tem algumas versões que diz que foi partido no meio. Porque Deus não trabalha com boa fé. Ele trabalha com princípios. Deus não trabalha com boa vontade, só com boa vontade, mas com princípios. Quer saber como você vai adorar Ele em espírito e em verdade? Livro de Levíticos traz a forma como nós devemos adorá-lo. Mas no encontro de Jesus com a mulher samaritana, e nós aprendemos isso na escola bíblica dominical semana passada. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas para que eu possa adorar em espírito e em verdade, eu preciso construir um relacionamento contínuo com Ele. Não é automático.
Você não acorda de hoje para amanhã orando 1 hora por dia. É algo progressivo. É como se fosse uma maratona. Numa maratona não ganha quem chega, quem sai primeiro. Chega quem mantém a constância ali, que sabe o caminho, que conhece, que treinou, que se preparou para poder chegar lá no final. Jesus, ele vai vir buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Um povo preparado, que se preparou para chegar no céu. Um povo que estará acostumado com o ambiente do céu. Se eu não abro a minha boca para glorificar Ele aqui na terra, como você vai querer estar no céu, se lá os anjos cantam: Santo, 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 24 horas por dia. É só esse monossílabo: Santo, Santo, Santo. Aí eu não abro minha boca em nenhum momento do culto, mas eu quero estar lá no céu. Só vai estar no céu quem se acostumar com o ambiente aqui na terra. Glória a Deus. É um ambiente. Aí você pode pensar assim: poxa, mas hoje eu nem senti nada, eu não senti arrepio. Você orou hoje para vir para o culto? De tarde você acordou e falou: Senhor, fala comigo hoje no culto. Senhor, que o louvor que for cantado hoje venha direto ao meu coração. Que a mensagem que for pregada hoje me faça mudar. Edifique a minha vida em algo. Me confronte para que eu possa me tornar um cristão melhor. Senhor, que as nossas crianças elas aprendam a cada dia um versículo novo. Porque é através deles que nós adultos somos incentivados. Porque nós vemos as nossas crianças aprendendo e a gente: poxa, eu não quero ficar para trás. Eu quero conhecer um pouco mais. Se o meu filho Josué sabe 5 versículos, eu preciso pelo menos saber 6. As nossas crianças são incentivadoras para mim e para você. Porque da mesma forma como eles treinam e se preparam por no domingo estarem aqui falando um versículo, eu e você também conseguimos nos preparar para trazer um versículo. Nós precisamos oferecer o nosso melhor. Qual é o seu melhor hoje? É lágrima? É o que você tem para dar a Ele hoje? Dê sua lágrima. É glória a Deus. É o seu melhor glória. Vem de dentro de você. Dê a Ele. Dê o seu melhor. Ele não merece menos que isso. É melhor. Porque Ele olhou para você, mesmo você sendo nada, e eu me incluo nisso, e viu uma pedra preciosa. Ele olhou para mim e para você, diamantes brutos, e a cada dia Ele nos lapida. Já viu como é que lapida um diamante? Você pega ele, bota ele lá no aparelho e lapida ele com água. A água vem cortando. Pam, pam, pam. Deixa a água do Espírito Santo lapidar a sua vida. Deixa Ele lapidar a sua vida. Porque quanto mais Ele te lapidar, aparar as arestas da sua vida, depois Ele vem com polimento. Hoje na aula, pela parte da manhã,
da nossa batizanda foi sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o polimento de Jesus para a igreja. Ele pega aquele crente, o bruto, diamante bruto, lapida, adorna, limpa e deixa brilhando. Jesus quer te fazer brilhar. Jesus quer te adornar. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Mas se prepare para receber. Quem não é batizado com o Espírito Santo, se prepare para receber este grande adorno. Deixa o Espírito Santo te molhar. Deixa o Espírito Santo te lapidar. Deixa o Espírito Santo te fazer brilhar. Mas se prepare para prestar o melhor culto a Ele. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. É por isso que o salmista fala: olha, meu coração está preparado, Deus, eu guardei ele. Aqui não entra nada a não ser a sua alegria. Aqui não entra nada a não ser louvor a ti. É por isso que você deve guardar o seu coração. O Salmo 119, versículo 112 diz: eu inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos. Com que você tem ocupado o seu coração? Mas quando eu me preparo, a tendência é: eu me preparei para realizar algo. Eu vou realizar bem ou não? Sim ou não? Sim. Se eu me preparei, me dediquei para aquele momento, olha o que diz a segunda parte: cantarei e salmodiarei. O louvor é uma resposta de um coração preparado. É natural. Não é forçado. Eu lembro de um livro que eu li chamado Caçadores de Deus. Eu até mandei esse livro no grupo da igreja, do autor chamado Tom Meteny. E ele conta no livro dele que a igreja fez uma campanha de oração. Domingo de manhã, como nós fazemos aqui. Começou o primeiro domingo, o segundo domingo, só que lá era todos os domingos. Quando chegou no último domingo do mês, todos já estavam com seus corações cheios. E ele conta no livro que a presença de Deus foi tão grande, que as pessoas, quando chegavam já no estacionamento da igreja, começavam a orar e a cantar louvores ao Rei dos Reis, de maneira que a grande maioria não conseguiu nem entrar dentro da igreja. Porque quando eu me preparo para realizar algo para o Senhor, é natural o meu louvor a Ele. Eu reconheço de forma mais natural: ei, Senhor, eu não estou dizendo que você precisa chorar, mas você vai cantar. Você vai agir de uma forma natural, porque você vai reconhecer que Ele te resgatou. O louvor é uma expressão natural de quem tem um coração voltado para Deus. Não é apenas música, é testemunho, oração. É natural do crente. Você chegou aqui, você orou. Você chegou aqui, você dobrou o seu joelho. Você chegou aqui, você cantou o hino da harpa. Você chegou aqui, você leu a leitura responsiva ou ficou de boquinha fechada. É natural. Quando você se prepara, é natural. Louvar é dizer: eu confio mesmo que ainda não veja a resposta. Sabe aquilo que você tem pedido para Deus? Aquela resposta da sua oração que parece que não chega nunca. Pode ser uma situação de trabalho, problema na sua família, uma situação de saúde.
A resposta não chega nunca. Mas Deus está trabalhando. Continua adorando, continua louvando. Olha o que diz o Salmos 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Se em todo o tempo está triste, louve ao Senhor. Está alegre, louve ao Senhor. Tem comida na sua mesa, louve ao Senhor. Faltou o café, louve ao Senhor. Você está com emprego, louve ao Senhor. Está desempregado, louve ao Senhor. Está com problema na sua família, louve ao Senhor. Com problema ou sem problema, louve ao Senhor, porque é dele que virá a resposta. Somente Ele pode resolver o problema que está contigo. É só você olhar para Atos capítulo 16, verso 25. Paulo e Silas estavam como? Presos. Levaram chicotada, estavam presos. Tinham tudo para murmurar. Talvez eles, depois de levar as varadas lá, encostaram assim na parede da cadeia. Aí um virou para o outro. Caraca, doeu essa aqui, ó. Aí um vira para o outro. Silas, quer dizer, Paulo, tá doendo? Dor é psicológico, deixa doer. Bora louvar. Quantas vezes você já esqueceu da sua dor quando você abriu a sua boca e começou a louvar? Quantas vezes você entrou aqui dentro dessa igreja ou de outra igreja, triste, chateado, mas quando você começou a abrir a sua boca, você esqueceu do problema. E quando você chegou em casa, tinha solução. É porque naquele momento que você esqueceu da sua dor aqui, ó, um pequeno momento como Paulo e Silas, e começaram a louvar, é quando Deus começa a mover as coisas. Abra sua boca. Todo ministério de louvor, todo pastor, todo pregador, ele instiga a igreja a adorar. A igreja, abra a boca, adore, adore, porque ele entendeu que abrir a boca e adorar é a chave para a sua vitória. É a chave. É a chave que precisa virar ali. Às vezes tu não recebeu, porque tu não conseguiu entender isso ainda. Adore a Ele. E para a gente concluir, a última parte do Salmo. Quando eu me preparei para vir ao culto, me preparei para prestar adoração a Ele. Cheguei ao culto, o cântico vai ser natural, a adoração vai ser natural. E Ele fala como aí no final? Cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Quando Jesus vem a te buscar, Jesus não quer só o seu coração. Jesus te quer por inteiro. Corpo, alma e espírito. A minha adoração, ela tem que ser completa e sincera. Você está aqui, você tem que estar aqui. Não é você estar aqui, a tua cabeça lá no cinema. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no cachorro quente no culto. Eu estou aqui, mas eu estou pensando lá em casa. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no meu emprego amanhã, naquele chefe chato que você tem. É completo. Está aqui. Aquele professor chato, aquela prova ruim que você vai fazer amanhã. Você está aqui. É completo. Senhor, eu te
me entrego por completo a ti. Como Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos. Quem pode completar? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós adoramos com o nosso gesto, com o nosso ser. Por isso que o Salmo 150 ele vai falar que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego? Louve ao Senhor. É o seu jeito extravagante de adorar, de pular? Louve ao Senhor. Você tem um temperamento mais comedido? Louve ao Senhor. Eu sou mais ou menos ali. Louve ao Senhor. Se entregue completamente. É de toda alma que você vem adorar ao Senhor. Davi não entrega apenas uma parte, mas ele se entrega por inteiro. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que apesar dos erros dele, mas quando ele vinha adorar, ele sabia o caminho das pedras, ele sabia como se derramar ao Senhor, ele sabia pedir perdão, ele sabia reconhecer, ele sabia questionar a Deus, ele sabia entender as suas circunstâncias, o que ele estava passando, porque o relacionamento que ele construiu com Deus ali, enquanto ele era pastor, foi suficiente para que toda a vida dele ele fosse guiado por este relacionamento que ele construiu enquanto ele estava lá no culto. Você é reflexo do seu oculto com Deus. Tem uma frase que diz assim: que o que você faz no secreto com Deus reflete aqui, onde todo mundo está vendo. Nós somos reflexos do nosso secreto com Deus. Só tem segredo quem tem secreto. Por isso que Jesus, no seu maior sermão, lá em Mateus capítulo 6, verso do 30 ao 33, mas ele diz assim: entra para o seu quarto, ora, e o seu pai que te vê em secreto, se prepare para o culto. O culto é público, mas iniciou lá na sua casa. O culto é público, nós nos reunimos no domingo para adorar de forma pública. Mas ele tem que iniciar lá na sua casa, quando você está se preparando para vir adorar. Eu estou indo, Senhor, para a sua casa, fala comigo. Eu vou colocar a minha melhor roupa hoje. Eu vou dar o meu melhor glória. Eu vou ouvir a tua voz hoje. Mas tem que começar lá dentro da sua casa. Tem que começar lá dentro do seu quarto. Lá no cantinho que você escolheu. Para que quando você chegar aqui, você possa oferecer tudo por completo. Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Você está aqui é porque você quer. Você está aqui é porque a tua razão diz que você precisa adorar. O culto, ele é racional. Deus te deu o intelecto para que você adore em espírito, em verdade, com todo o seu corpo. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo, digam comigo, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a partir de hoje você possa se preparar para vir ao culto, prestar a Ele o seu melhor culto todos os dias, porque um dia Ele te resgatou, um dia Ele morreu por você, e um dia Ele vai vir te buscar. Mas só vai para o céu quem é acostumado ao ambiente do céu. Amém.